Então, meus amados, ali tem um olho, visão. O que você vê? Aqui eu vejo. O que nós vemos? Às vezes parece uma questão sem sentido, mas se estiver ligado com os céus, ela faz muito sentido. E eu vejo que os meus olhos veem. Onde estão os meus olhos? Quando eu olho para uma flor, eu vejo Deus ou o diabo? Quando eu olho para um pé de milho carregado de espigas, eu vejo Deus ali, eu vejo o diabo. Quando eu olho para uma pessoa morta, eu vejo Deus ou o diabo. Quando eu olho para uma dificuldade, o que eu vejo nela? Uma maldição ou uma oportunidade? Estão entendendo, amados? Quando uma pessoa que nem me conhece me ameaça, quer me matar, o que eu vejo dali? Deus ou o diabo? Ou talvez nenhum dos dois. Estão entendendo? Muitas vezes nós não vemos como Deus vê. Aliás, a maioria das vezes. Estão entendendo? E por não ver como Deus vê, aí nós tomamos decisões equivocadas. Estão me entendendo? Desajusta, desalinha a nossa caminhada. Porque às vezes nós vemos uma coisa que é outra coisa. E muitas vezes por não ir a fundo. O que é isso mesmo que está aqui? É um espantalho no meio do mato ou é um lobisomem? Estão entendendo, amados? E aí faz lembrar alguma coisa que a gente precisa, às vezes, ir a fundo. Para descobrir o que nós estamos vendo. Que lado estão os nossos olhos? E faz me lembrar uma vez, o pai contava essa história que, caminhando naquele tempo que as estradas eram estreitas, só matão, onde ele morava, no tempo dele, né? Quando eu nasci, não, já era diferente, né? Mas no tempo dele. Ele foi para lá, casou com 20 anos, 21, uma coisa assim. Então, foi muito tempo, né, antes de eu nascer. Que falavam muito, e tinha naquele tempo, que muita gente via, visão, lobisomem, coisa de dia, de noite, encruzilhada, três, não sei o quê, de tudo. Isso estraga. Quando a gente veio embora para Caxias, deixamos uma casa ainda lá, onde a gente morava. Aí foi um casado com uma prima, seu Neco, ele nasceu e caiu no fogo um dia e ficou com as mãos tortas. Uma mão não tinha, outra torta, mas ele se virava. Só que ele tomava uma cachaçinha de vez em quando. E um dia, depois eu fui passear daqui para lá, ainda era solteiro ainda. E aí, nós vinha vindo junto, subindo, e quando chegava perto de uns terrenos que era nosso ainda, tinha chamado Três Canelas, e eram os encruzilhados. Então ali disse que todo mundo via lobisomem, tudo quanto era coisa. E ele disse, pois é, e ele tinha tomado um pouquinho, mas não estava bêbado. E conversando, né, escuro de noite. Pois é, ele dizia, um dia eu vinha vindo bem aqui onde entrava para a casa de um primo meu, casado com uma prima que era o Cid, chamava de Cid. Bem aqui, apareceu uma mula sem cabeça. E eu ia lá para cima, e eu fui caminhando, e ela foi caminhando do meu lado. E aí eu disse mesmo, irmão, por que você não perguntou para ela o que ela queria, né? Porque sempre dizia, né? Pergunta para o lobisomem o que é a visão. Ele, como é que eu ia perguntar se ela não tinha cabeça?
Como é que ela ia responder se não tinha cabeça? Mas enfim, meu pai vinha passando de noite, e eu, lá no meio do mato, um lobisomem. Um fogo saía do chão. Ia lá na copa da árvore e depois voltava para o chão. Ia lá na copa da árvore e depois voltava para o chão. E meu pai nunca teve medo de nada. Continuou um pouco, parou e voltou. Eu vou lá ver. Amarrou o cavalo, entrou quando via a luz no meio do matão, ia indo. Chegou lá, sabe o que era? Naquele tempo eles descascavam um pinheiro no meio dos matos para fazer tábua. Tudo na mão, cerrado na mão, né? E aí, como eles ficavam lá a semana inteira, eles levavam um porco carneado inteiro para ficar a semana inteira. Muitos trabalhavam dia e noite, turmas. Né? Porque tinha que fazer as tábuas para construir casa, cerrado no serrote à mão. E aí, tiraram uma casca grande daquele espinheiro enorme e colocaram em cima do brasido, embaixo, para chover se não apagar. No outro dia, chegava lá de manhã, já tinha fogo. Era uma casca de pinheiro em cima, o fogo estava embaixo, né? Casca grande. Dava um ventinho fora, saía uma labareda de fogo para fora, e a claridade subia até na árvore, o fogo baixava, a claridade voltava. Esse era o lobisomem. Então, às vezes, a gente vê o que não vê. O que quer dizer com isso? Que a gente tem que voltar os nossos olhos para Deus. Eu vou sempre falar isso, até isso acabar. Não é uma religiosidade, não é um sortilégio. É você voltar teus olhos para Deus. Deus, cura meus olhos, faz com que eu veja na mesma direção que o Senhor vê, para que eu possa ver da forma que o Senhor vê. Se o Senhor vê uma flor, eu vejo uma flor. Estão entendendo? Se o senhor vê um cavalo, eu não venho dizer que é um búfalo, um cavalo. Amém, amados? Mas se o senhor vê que a direção é esta, que eu preciso fazer aquilo, que eu possa ter a mesma visão que o Senhor tem. Eu possa estar ligado pelo Espírito para perceber, entender o que o Senhor vê. Senão, sempre eu vou fazer juízo bom ou mal ou errado de qualquer questão, porque eu não tenho a mesma visão de ver. Por que Deus está operando assim? Por que Deus está fazendo daquele jeito? Por que Deus construiu desta forma? Por que Deus deixou isso? Por que Deus não construiu aquilo? Ele é santo, justo, perfeito, verdadeiro. E nós não. Mas Deus nos deu tudo isso, isso é pelo Espírito em Cristo, a termos comunhão com Ele, a nos voltarmos. Não é uma questão de... Não, é uma questão calma e tranquila. Às vezes nós agimos, e quando eu me converti, eu fazia isso também, muitas vezes. Até a oração, Senhor, está me entendendo? E depois você vai entender que quando estava Elias na caverna, deu um terremoto ao redor da caverna, e uma voz chamou ele. Ele: não vou sair não. Não é o Deus que eu conheço. Depois pegou fogo, toda a montanha, queimou tudo. Não vou sair não. Não é o Deus que eu conheço. De repente sopra um ventinho suave, calmo, tranquilo. Opa! Vou saltar da caverna porque Deus está aqui. Amém, amados? Então, às vezes nós procuramos Deus no meio das lutas, no meio das batalhas, ou procuramos Deus, muitas vezes, no ardor de um fogo mais de emoção. Estão me entendendo?
E às vezes nós não nos acalmamos o coração para ouvir Deus. Por isso que meu falecido sogro me ensinou, eu nunca mais esqueci, onde ele disse assim: jovem, se um dia você estiver passando luta na vida, calce a carroça da fé, deixe a tempestade passar. Se você fizer algo na tempestade, vai dar errado. Na luta, não tome decisão nenhuma. Tá? Isso que eu não gostava de jovem, não sei por que falou. Claro que eu sei por que falou, porque eu nunca mais esqueci. E não é que ele já era meu sogro. Eu acho que eu nem conhecia a Neuza. Não, nem conhecia ela. Ele estava na igreja, mas não conhecia ela. E ele não gostava de jovens, que jovem era bagunceiro. Eu não falava com jovem. E aí não me conhecia, eu na igreja, apenas batizado, ele chega e vai lá direto falar comigo. Essas coisas. E eu nunca mais esqueci. No meio da luta, não faça nada. Só espere a calmaria de Deus. Amém? Aí toque a carroça da fé em todas as áreas da vida. As decisões para depois. Há um momento de calma. E agora, para terminar, não sei por que estou falando isso, porque não planejei nada disso. Deus sabe. Amém? E mais importante é fazer aquilo que Deus determina. Amém, meus amados? Amém. Claro que eu não sei o porquê, mas que Deus, sei que Deus está fazendo, Ele está. Amém, amados? Então vamos em frente aqui para o nosso processo de trabalho, de visão de Deus, de aprendizado, de vivência com Deus. Terminamos aqui, não é mesmo? Sim. Então, amados, eu estive pensando e fica mais fácil nós trabalhar aqui como salvos. Nem evangélico, nem crente, cristão, nem crente, mas salvo. E quando que encaixar, então, filhos de Deus. Amém? Mas eu vamos falar na linguagem. Nós temos que aprender uma linguagem só em todas as coisas. Uma visão, uma linguagem. Amém, amados? Um entendimento dentro desse encaixe de união para que a igreja cresça e se multiplique. Amém? Então, ali, para terminar, eu creio que se encaixa mais a gente falar os salvos. Amém? Então, a gente fala, em vez de falar cristão, vamos usar a linguagem salvos. Agora, os principais assuntos que serão tratados em todo o processo do seminário. Temas principais que serão abordados. Agora eu vou trazer uma visão do que nós vamos tratar. De agora em diante, algumas coisas nós já apresentamos antes, mas aqui tem uma sequência do que nós vamos falar, tratar e viver. Estão me entendendo? Creio que o futuro sai apostila, talvez tenha um livro, esse tipo de coisa, mas é uma visão da caminhada espiritual dos principais assuntos que serão tratados, trabalhados, vividos. Então, os principais assuntos, vamos lá. Aqui uma parte introdutória, esses assuntos aqui é de uma introdução que estava no final, e que eu vou ler aí no final, dar uma comentada, porque é só apenas uma introdução de ação. Amém, amados? Esse aqui, então, não vai ser repetido. Estamos entendendo? Não, faz parte da introdução da visão. Faz parte quando eu vou ler a introdução, daqui a pouco. Tá? Mas não o tema principal, não são esses aqui. Então, visão do motivo, seminário e teologia da vida, ou escola da vida, o plano e o propósito de Deus, ação da escola da vida, textos chaves. Aí sim, esses textos chaves, esses já vão estar dentro da visão geral de trabalho, que eles vão se repetir sempre. Estão me entendendo, amados? Então, vamos para o que é o mais importante. Segundo,
A manifestação da presença de Deus ao mundo. Então, quero ver se está tudo só quem? Está texto chaves. Tá. Entendimento de viver. Deus se manifesta ao mundo. Algumas coisinhas eu tenho que trazer conhecimento teológico. Estão me entendendo? Porque não tem como você não chegar no teológico, os princípios, para depois passar a vida. Nós estamos aqui aprendendo a viver. Então, amados, a manifestação da presença de Deus ao mundo. Como que Deus se manifestou ao mundo? Desde os tempos antigos. Estão me entendendo, amados? Então, não vamos entrar lá nos mais antigos, mas desde o povo de Israel para cá, que é o que mais interessa. Amém? Como Deus se manifestou ao mundo? Primeiro, Deus, ele se manifesta, essa presença de Deus, como Deus. E isso já está desde o Gênesis, então. Amém? Eu sou o Senhor. Se manifestou a Adão, Eva, conversava com ele, a presença dele, Deus. Estão me entendendo? Ele se manifestou, ele. Conversou com Adão, com Eva. Estão me entendendo, amado? Começou ele. Depois, então, ele se manifesta ao mundo. Se eu podia falar mais um pouquinho de Deus. Se ele manifestou a Abraão, a Isaac. Estão me entendendo? A profetas, de diversas formas. A Moisés, então, de diversas formas. Mas primeiro ele se manifestou como Deus, o Deus presente, de alguma forma. Mas a segunda forma que ele se manifestou ao mundo foi pela lei. A lei dada a Israel, a lei dada a Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas ele se manifestou também através dos profetas, porque Jesus falou a lei e os profetas. Estão entendendo? Então, ele se manifesta, os principais. Primeiro Deus, depois se manifestou na lei. A lei era uma manifestação de Deus ao mundo. Amém, amados? Para que o mundo conhecesse sua visão, seus planos, seus propósitos, sua ação. Amém? Seus desejos, suas vontades. Ele manifesta a lei. Nós não vamos falar agora cada um. Depois, quando vier a próxima, que é a parte 2, aí já vem explicação. Amém? Agora é visão só. Deu para entender, amado? Uma visão. Ele se manifestou pela lei. Antigo Testamento. Mas ele se manifestou a forma que ele é, o que quer, o ensino, a direção para o povo. E, no último tempo, ele se manifestou pelo Evangelho, através do próprio Cristo. Ele, Jesus, na verdade, é o Filho de Deus, é o unigênito do Pai, mas ele saiu do Pai, ele é a palavra viva de Deus que se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Evangelho de João, capítulo 1. Então, Jesus, Deus se manifesta novamente ao mundo através do Filho, quer dizer, pessoalmente de novo. Começou pessoalmente, a lei foi só passada a Moisés, mas agora ele se manifesta pessoalmente através de Jesus, e que Jesus é o Evangelho é Jesus, é a palavra viva. Então, através do Evangelho, nós temos a manifestação de Deus para a nossa vida hoje. Vocês conseguem entender? Através do Evangelho, Deus se manifestou para nós. Ele se manifesta agora através do Evangelho. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Amém? Então, se as pessoas quiserem ouvir, saber sobre Deus, amém? Como que ele se manifesta, só lê o Evangelho. E ele vai se manifestar. A letra vai falar.
Eu sei que vocês já sabem disso, mas amados, nenhum livro é vivo. Somente a palavra de Deus. Quando falamos de Jesus, o Evangelho, você lê, ele gera vida na tua vida. Ele gera força. Ele gera restauração, renovação. Quando você está sem força, leia. E ore um pouquinho, que se renova. Volta às forças. Estão entendendo, irmãos? Eu sei que quem é novo não passa por isso, porque eu já fui. Mas eu já estou nessa idade de que se eu ficar muito tempo sem comer, acaba as forças. E aí eu tenho que parar, conforme o momento, até estou lendo, trabalhando, tenho que parar, porque começa a ficar lento. E meu pai falava isso. E trabalhou até morrer com 82 anos, não parava nunca. Mas ele comia várias vezes no dia, porque ele falava isso. E eu ficava notando, é verdade, ele não mentia, só que eu não entendia. Hoje já estou começando a entender. Amém? E aí, amado, você vai lá e come. Bom almoço, né? Você come, 15 minutos depois, te volta. A energia, quanto mais quando você está sem ela, isso é mais rápido ainda. Né? Você reage mais rápido. Volta! Eu, se passar muito tempo sem comer, começa a me doer a cabeça. E aí, nada, não tem remédio que cure. Tome uma xícara de café, pode ser, com açúcar, por causa do doce. 5 minutos depois não tem mais dor nenhuma. Estão me entendendo, amados? Quando eu era novo, não. Podia correr o dia inteiro, ficar 2 dias sem comer. No fim da brigar ainda, lá lutar com os tigres, se tivesse, ainda que não tinha. Então, amados, nós precisamos de alimentar a nossa vida. Aí quando eu fico falando nos domingos, parece que é um ensino de pastor, uma vontade de pastor. Não, isso já passou na minha vida. Hoje eu tenho tido outra vida com Deus. Outra forma de viver com o mesmo Deus. Amém, amados? Não mais de achar, mas de buscar e receber para entender e viver e passar. Estão me entendendo, amados? Então, quando eu digo ore e leia a palavra todo dia, porque isso é mais do que necessário. Você come a palavra, bebe uma água da oração e você se renova, se restaura. Amém, amados? Então, mas o assunto é a manifestação. Deus manifestou pela sua presença, pela lei e por Cristo e o Evangelho ao mundo. Amém? E depois a gente vai ver que vai ter a sequência disso, mas agora é a visão. Vamos em frente. Terceiro, o plano de Deus em salvar o homem. Aqui Deus se manifestou, trazendo o plano. Agora, qual o plano de Deus em salvar o homem? Tem 3 questões também. O reino, a igreja e o homem. Tem essa visão. O plano de Deus inclui inclui o reino, a igreja e o próprio ser humano. Consegue entender? Coloca isso, visão. Porque quando você tem uma visão dos princípios, você fica fácil de entender todas as outras coisas quando você lê. Ou a nossa obra e ação. Então, aqui, o plano de Deus em salvar o homem. Deus fez um plano, eu vou salvar o homem. Então, olha lá, vamos dizer, ele escreveu o reino, a igreja e o ser humano. Estão me entendendo?
o reino, implantar na terra. Esse é o lugar onde vamos, essa é a questão. Como as pessoas chegarem no reino, eu vou criar a igreja. Deu para ver? E agora, como então que a igreja vai realizar esta passagem para o reino? Eu vou usar o homem para que eu salve o próprio homem. Porque a igreja vai ser feita de homens. Então, é um conceito de salvação. Ele criou o reino, criou a igreja e usa o ser humano. Amém? Salva o ser humano e usa o ser humano, que é a igreja, para salvar. Então, eu repito, a visão de Deus, ele criou o reino, a igreja e o ser humano. Então nós temos que dar valor a isso, ao reino, à igreja e ao ser humano. A igreja não é só um lugar, a igreja somos nós mesmos. Estamos entendendo? Mas a igreja não é apenas um nome, não é apenas um lugar. É um organismo vivo criado por Deus. Agora o reino não é só uma questão. O reino é um lugar. Ele é espiritual, o reino, mas também é um lugar. Estão me entendendo, amados? Então, mas Deus criou o reino para poder trabalhar como rei, Jesus, amém, para trazer súditos do reino, filhos do reino, para dentro do reino. Porque reino com nome sem gente não é reino. Então ele disse, eu vou criar o reino dos céus. Agora eu vou levar o reino dos céus para a terra, e ali eu crio a igreja, para que ela seja uma porta que as pessoas entrem no reino. Porque Jesus vai ser o rei do reino, o reino é de Deus, mas Jesus é o rei, mas sem pessoa dentro vai reinar para quem? Então a igreja é uma porta para levar as pessoas para dentro do reino. E aí um que está no reino, igreja, ele vai ser o instrumento de Deus para levar outras pessoas para o reino, para que quando tudo acabar o reino esteja cheio. Deu para entender agora, amados? Então, se nós entender isso, nunca vamos se perder no caminho. Nenhuma igreja qualquer, o pastor qualquer aí, que pregue outras coisas, vai te enganar, não. Porque se não tiver na pregação, na vida da igreja, reino, que Jesus veio trazer isso, não tiver igreja viva, viva que eu falo não é o nome é sugestão que Deus deu, amém? Reino, igreja e a pessoa é você. Você é um agente você é, aliás, um filho do reino, você é, eu falei há pouco, você é um, que pertence ao reino, como é que é? Eu falei, esqueci. Você é um agente, você é um filho do reino, você é um... Não, mas antes de chegar no instrumento, filho e que é a mesma coisa do reino. Eu falei há pouco, você é um cidadão. Você é um filho do reino, está lá dentro, você é um cidadão do reino. Sou um cidadão desse reino. Se hoje ainda tivesse reinos no mundo, eu sou o cidadão do reino do Brasil, o outro não, sou cidadão do reino da Argentina, está me entendendo? E nós somos cidadão do reino dos céus. Então nós somos filhos do reino, cidadão do reino, e nós somos também agora sim, nós somos um instrumento do próprio reino, que tem outra palavra que eu já esqueci também, falei há pouco. Mas é isso que vocês falaram. Agora nós somos também instrumento do reino. Amém, amados? Nós somos aqueles que vai gerar o reino aqui. Aqueles que vai implantar o reino aqui nos corações para levar lá para o reino. Igreja, reino dos céus. Deu para entender a visão? Amém, amados? Tem alguém, porque para mim isso é um pouco mais, eu já falei, mais claro. Há tempo Deus está trabalhando.
Mas eu quero saber se você conseguiu entender que nós temos que viver isso. Senão a gente vive assim, dando soco no ar. Paulo disse, eu não vivo como alguém que dá soco no ar. Quer dizer, eu sei bem onde eu acertar, onde eu vou acertar. Amém, amado? Vou acertar o queixo do inimigo. Eu não, quer dizer, eu não luto de forma vã. Estão me entendendo? E quando nós não entendemos o caminho, nós saímos para lá, para cá, voltamos 1 milhão de vezes. Aí já não sabemos se é o caminho que é errado, se é eu que não estou andando direito. Agora, se você sabe o caminho que vai andar, você tem que se cuidar de outras coisas. Eu estou andando direito? Muito rápido, muito devagar? É só isso que nós temos que trabalhar na nossa vida. Amém? Então, quando você lê a palavra, você vai ler pensando nestas coisas, para se encaixar. Por que tem tantas igrejas falando de coisas diferentes e de ensinos diferentes? Hoje não cria muito isso, mas no passado criou muito. Porque não sabia, você está me entendendo? Não pegava os pontos principais para formar o caminho que Jesus formou, o entendimento de Deus trazido para nós. Amém? Quando você tem isso, você não se perde com a palavra tem que se encaixar ali dentro. Estão entendendo? Agora, como a Igreja Católica que ensinava, agora está caindo muito, porque até o Papa está contra, que é o caminho de Maria para a salvação. Maria, uma corredentora de Cristo, quer dizer, ela salva também, para a Igreja Católica. Aí, se você vai ser um católico que vai pegar os princípios, você vai ver que tudo que fala de Maria, como corredentora, não se encaixa ali. Nem no reino, nem no evangelho, nem na igreja. Aí você vai dizer, não dá. Isso aqui está errado. Amém, amados? Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz em nada, apenas é que o entendimento muitas vezes é errado. Uma pessoa pega só um versículo, meio versículo, separa do restante, porque não conhece. E aí até o macumbeiro usa a Bíblia e diz que é bíblico. Estão me entendendo? Como a gente já ouviu isso. Então, amados, visão, estamos falando. Vamos em frente. Quarto, os 4 pontos chaves da vida espiritual. Digamos que este é o mais importante para nós que já conhecemos Jesus. Amém? Para quem conhece Jesus, esses são os 4 pontos chaves, 4 princípios da vida espiritual do ser humano. Salvação, crescimento, missão e eternidade. Nós nascemos para crescer, para frutificar e para colher, como qualquer planta. O Evangelho, ele tem o mesmo caminho das coisas naturais. Amém? Qualquer semente, qualquer planta que plantar tem o mesmo caminho. Então, salvação, crescimento, missão e eternidade é o que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, viver, aliás. Isso é o que nós temos que viver a cada dia. Eu sou salvo, o que eu preciso? Quem está aqui que foi o último batizado? Você, tem alguém que se batizou depois de você? Não, você. Então você. Você se batizou. E agora? O que eu faço? Eu quero servir a Deus, eu quero ir para o céu, eu não quero levar o caminho. O que eu faço? Eu sou salvo. Qual é o próximo passo? Tenho de crescer espiritualmente. Eu não vou falar como vamos crescer agora. Amém? Agora só a visão. Depois, na segunda parte, vem
Estão me entendendo? Então, eu fui batizado, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que crescer espiritualmente. Ou, na Bíblia, fala crescimento ou edificação. Ser edificado. Claro que nós já temos prontos os caminhos de crescimento, estão me entendendo? Que vem na próxima. Mas eu fui batizado, agora eu recebi a salvação. O que eu tenho que fazer, meu Senhor? Tem que crescer espiritualmente. Estão me entendendo? Entender isso, entender crescer. E depois de crescer, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu já cresci, estou amadurecido. Cresci. Eu tenho que realizar a minha missão. Estão me entendendo, amado? Ou frutificar. Estão me entendendo? Missão. A palavra-chave missão. Aí pode colocar lá entre... Agora estou esquecendo até... Parentes. Entre parentes. Propósito. Realizar o propósito de Deus. Mas vai vir lá na frente depois, irmãos. Aí na segunda, né? Propósito. Só para você entender um pouquinho. Dom. Chamado. Missão. Aliás, missão é um. E tem outras palavras ainda. Depois lá já tem mais completo. Então, amados, todas essas coisas que é o chamado que Deus trouxe para fazer, ela está na palavra correta, é missão. A nossa missão de vida, a nossa missão de vida espiritual, a nossa missão de vida aqui. Todos nós temos uma missão. Eu sou casado, eu tenho a missão de pai. A mãe tem a missão de mãe. Estão me entendendo? E assim por diante. E nessa questão os filhos estão crescendo, aprendendo. Então sempre se casa, mas para nós, para o espírito, a vida espiritual, eu sou batizado e agora cresça espiritualmente. E agora vamos te ensinar a realizar a sua missão. Cada um vai receber uma missão talvez diferente de Deus, porque a missão de Deus ela é vasta no sentido de conseguir realizar todas as coisas. Deus não vai dar tudo para um. Mas algumas coisas elas são para todos. E a gente vai falar sempre daquilo que é mais simples para todos entenderem. E depois de eu realizar a minha missão, qual é a última questão agora que me interessa? Estou realizando a missão para quê? Para ir para a eternidade. Nós não podemos esquecer disso nunca. Estão me entendendo? Eu fui plantado, eu cresci, agora estou dando fruto, para quê? Para me colher depois. Eternidade, colheita. Fala. Eu estou olhando você falar dessas coisas ali, daí antes o senhor falou lá atrás, daí olhando que se a gente observar, só observar a vida de Cristo, né? Ele dele foi o exemplo, né? Todas essas palavras que o senhor falou, a vida dele, né? Ele foi o maior exemplo para nós. Ele passou por todos esses passos. Porque ele disse na cruz, tudo está consumado, ele falou para eles. Então, como é que eu ia trazer essas palavras se eu não tivesse ouvido Jesus lendo o Evangelho? Não, mas ele falou. A vida dele já. Ele falou tudo, a gente só tem que tirar do Evangelho que está ali. Então é exatamente isso que você falou. Saiu tudo de Jesus, sim. Isso aí. Tudo está no Evangelho. Então, mas espera, na próxima vem os textos. Agora a gente está formando só as costelas, né? Só como é que se diz? O esqueleto. Cadê a carne? Cadê os nervos? Espera. A semente está evoluindo. Lá no vale dos ossos, não estavam os ossos todos secos, tudo morto, sem Deus. Aí não se reuniram. Mas daí só ficou tudo os ossos, só osso. E agora? Vou sair caminhando aí. Só osso? Não, calma, deita aí, fica aí quieto. Vem agora carne, vem a músculos, vem a pele,
Mas falta a vida ainda. Então tem que soprar, falta o batismo, falta o batismo nas águas, crê em Jesus, amém? Para viver. Então o caminho é esse mesmo, amados. Mas esses são os 4 pontos principais. Eu sou salvo, agora eu preciso crescer. Eu não sei, mas uma base, a gente já foi feito mais ou menos uma base de 70% dos batizados se desviam. Até 6 meses depois do batismo. Poucos se desviam depois, mas a maior parte se desvia até 6 meses depois do batismo. E agora me pergunte qual o motivo que se desviam. Se eles foram salvos. Porque eles não cresceram. Tiveram alicerce. Bom, quando nós entrar no crescimento, nós vamos falar do que é o crescimento. O crescimento vai começar pela raiz, não é pelas folhas, não pelos ramos. Não criaram raiz, não enraizaram, né? O crescimento a gente vê assim, ó. Não trouxemos texto agora, porque olha, só visão ainda. Mas o crescimento começa pelas raízes. Se você não tiver raiz, por que o crente depois, qualquer probleminha que der uma briguinha, se o irmão não cumprimentou, sai da igreja. Porque não tem raiz, quer dizer, deu um ventinho, caiu. Deu 3 dias de sol que não choveu, murchou as folhas. Qualquer coisinha. E aí a gente diz, mas nossa, gente, mas ele não cresceu. Não teve raiz. Qualquer ventinho, qualquer 3, 4 dias de sol sem chover, já está enrolando a folha. Aí você vê as outras, mas essa árvore aqui faz 2 meses que não chove, está tudo verde. A raiz dela está lá no lençol de água. Tem mais raiz para baixo do que altura. Muito mais, isso nem se fala daí. Estão me entendendo, amados? Por que cai? Porque não cresceu. Aí vai entrar tudo isso que vocês falaram. Estão me entendendo? Vocês já estão entendendo muito bem. Amém, meus amados? E então, se desvia porque não cresce. Então, o que é o culpado? É uma palavra chamada igreja. Todos nós. E um empurra para o outro. Mas o primeiro culpado é o irmão mais velho, aquele que evangelizou e trouxe para a igreja. Então não vou evangelizar mais, porque daí eu vou ser culpado se eu não cuidar. Aí você não cumpre a missão, aí chega lá, não tem entrada na eternidade. Porque essa é a missão. Amém, amados? Deu para entender, meus amados? A missão de todos é ganhar e cuidar. Então começa por aquele que trouxe para a igreja, que podia fazer uma visita, pelo grupo que cuida, ou grupos vida que nós temos que formar, e vamos formar, para que toda a igreja consiga se encaixar. Estão me entendendo? Para cuidados. Quem mais é culpado? Liderança da igreja, pastor, porque também não fez um programa de trabalho, de ensino. Estão me entendendo, amados? E a maioria não são eles. Eles não tinham raiz, eles secaram. Então, aí cresce, mas na hora da missão, cresce, sabe tudo. Você vai falar com ele não te deixa se falar. Quantas vezes aconteceu, amados? Daí eu creio que Deus concede isso. De eu dar carona para a pessoa viajando. Agora que eu viajo pouco, parei, mas antes viajava muito. E às vezes dar carona para a carona, parar e voltar com o cara para dar, que eu não dou para ninguém. A gente tem medo. E quando dou a carona é um desviado. E aí teve umas 2 situações que nós viajamos vários, até ele chegar no lugar que queria parar, ele não deixou falar com ele, só ele falava da Bíblia. Um tinha um revólver até agora, um 38 na cintura, e só falava dele, já disse, sou desviado. Mas daí não deixou mais eu falar. Aí quando ele saiu, desceu ainda, que ele não queria ouvir. E eu sabia disso. Ele então tchau, eu digo, pare aí, você não deixou eu falar. Mas eu, não. 2 minutinhos, volte aqui.
Fiz e não voltava no carro, ele já estava indo. Volta aqui na janela. Você está desviado, sabe disso, tem que voltar para Jesus. Não sei qual é a tua vida, mas se você não voltar para Jesus, vai acontecer isso, aquilo. Você precisa voltar, amado. Ele não queria ouvir, aí ele ouviu e saiu. Daí, claro, foi levando, eram as minhas palavras que ele ouviu por último. Então, na hora da missão... Mas precisamos realizar essa missão. Estão entendendo? Porque ela é o último passo para depois entrar na eternidade. Amém, meus amados? Então, aqui nós passamos os pontos chaves que vai ser trabalhado. Deus, a lei e o evangelho, o reino, a igreja e o homem, salvação, crescimento, missão e eternidade. Então, vocês estão aí, levaram, sem aí também, igual. Leve para casa esses pontos, decorem eles. Decorem. Estão me entendendo? Decorem esses pontos. Amém? É fácil. Deus, lei, evangelho, reino, igreja, o homem, salvação, crescimento, missão e eternidade. E desses, os principais, são 7. Reino, igreja, homem, salvação, crescimento, missão e eternidade. Então, passei vários, vamos enxugando. Você decore 10. 7, vou ver se aqui não é 4, 10. 4, 7, 10. Decore 10. Mas procure viver intensamente 7. Amém? Que é reino, igreja, homem, salvação, crescimento, missão e eternidade. Mas dos 7, o que está diretamente linkado com a tua vida e com tua salvação e eternidade é os últimos 4. Porque é a vivência do cristão, amém? E a nossa vida está linkada a esses últimos 4. Então eu tenho 4 que são os indispensáveis para mim. Eu tenho mais 3 que eu tenho de conhecer muito bem, porque faz parte. E eu tenho mais 3 que é para conhecimento de como se formou as coisas. Amém? Deu para entender? Então, de 10 vem para 7. E de 7 ainda, o que é diretamente para nós é apenas 4. Então não tem como nós esquecermos isso, essa visão. A visão para todo mundo de salvação, de crescimento, de missão e de eternidade. Amém, amados? Somos salvos para a eternidade, mas precisamos crescer espiritualmente para poder realizar a missão. Tá boa a visão hoje ou não? Clareou? Porque se a gente não tira esses pontos principais, isso foi que Deus tem trabalhado muito. E esse é uma das questões de Deus ter me chamado para mim sair da quadrangular, para mim ter a liberdade de fazer o que Ele quer. Estão me entendendo? E não o que uma denominação quer, ou um presidente quer. Sou eu melhor que ninguém? Não, acho que eu sou menor de todos os pastores. Mas me importa fazer a vontade de Deus. É isso. Amém, meus amados? Então sei muito bem porque... E agora, você que está olhando, não está vendo a igreja crescendo? Está ou não está? O pastor é bom? A igreja está crescendo? Os líderes são bons? Não. Essa igreja está crescendo pela mão de Deus. E eu sei 100% disso. Mas também porque nós precisamos estar sujeito a Ele e deixar que Ele faça. Nós fazendo o que Ele determina e o restante deixar que Ele faça.
Amém? Isso é obra de Deus. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Creia ou não creia, isso é só o começo. Amém? Só que Deus já está avisando. Se der tempo, eu vou passar uns avisos. Porque nós precisamos nos manter. Então, amado, o que eu vou fazer agora? Aqui, ó, daí do 5º, vem as outras coisas agora, que estão aqui só em 3. 5º, a mensagem do Evangelho do Reino. Então, agora, daqui em diante, não é só esses 3. Eu coloquei esses 3 que são os principais que estamos trabalhando, trabalhar agora. Mas vai ter mais ainda o 4º e o 5º. Amém? As 8 grandes mensagens do Evangelho, porque o Evangelho tem 4 grandes mensagens. Começa com 2, depois acrescenta-se, vai para 4. Mas ele chega a 7 grandes mensagens, as 8 grandes mensagens do Evangelho. E isso, na próxima vez, já vai aparecer ali as mensagens e os textos. Só não a mensagem. Isso aí vai ter que ser para frente. Os assuntos determinantes. Tem coisas na Bíblia que, como esses, salvação, crescimento, missão e eternidade, são assuntos determinantes. Então tem outros para se encaixar no crescimento, essas coisas. E as mensagens proféticas, essas também são mensagens que Deus nos deu para a igreja. Amém? Que a gente vai passar também aí nos domingos. Vai pregar sobre elas. Mas as mais interessantes aqui é as 8 grandes mensagens do Evangelho. Aí não há evangelho sem essas mensagens. Não há evangelho verdadeiro sem elas. Agora, amados, então, pergunta ainda? Estão entendendo? Está bom, não está? Amados, deixar aqui. Aqui entra na folha agora. Esses aqui agora. Que é só introdução. Então, o que nós temos aqui na introdução? Eu vou ler para vocês. Então, voltem para trás. Primeira parte introdutória. Vocês encontrem aí no vermelho. Primeira parte introdutória. Amém? Conseguiram achar? Voltem para trás, acho que na segunda folha deve ser. Eu já perdi uma folha aqui. Na mesma? Continuando. Isso, ou continuando, né? Isso, porque é no fim. Exatamente. A introdução está no início. Isso. Continua ali. Só continua onde está. Isso. Ela apareceu no início, mas ela está aqui no final. Isso. Primeira parte introdutória. A visão do motivo. Uma visão do motivo. Por que estamos aqui? Isso aqui eu só vou ler para vocês entenderem. Por que estamos aqui? Por que somos igreja? Por que estamos aqui? Não estamos aqui simplesmente para aprender algum conteúdo, preceitos ou doutrinas bíblicas. Estamos aqui para entender a visão de Deus em salvar a humanidade, de tal forma que possamos nos direcionar por ela, pela visão de Deus. Andar por ela, sim, e manifestá-la claramente ao mundo. Então, o que nós temos que fazer? Essa visão que nós recebemos, se inteirar dela, para viver ela e manifestar a mesma visão, porque temos que passar para os próximos. O pastor vai passar para tudo. Não. Estão entendendo? Vocês vão ter que me ajudar a passar a visão. Amém, amado? Por isso estão aqui. Para a igreja. E para os que vierem. E assim por diante. Procure entender a visão e norteie sua vida espiritual e ministério, para quem já está no ministério, através dela a visão de Deus. Eu tenho buscado profundamente a visão de Deus e Ele me tem dado a conhecer seus caminhos e propósitos.
E isso é uma realidade, amados. Eu tenho me dedicado a vida nisso. E Deus tem aberto muitas vezes um livro para nos mostrar, em sua graça. Agora me disponho diante de uma determinação divina a passar a mesma visão a toda esta igreja. E desta igreja, as igrejas futuras, ou as futuras igrejas. Então, amados, o que eu recebo, o que eu entendo que Deus quer? Que ponto estamos? Não é só encher a igreja. É gerar pastores, é abrir núcleos, é virar igreja. Estão me entendendo? Com a mesma visão. A visão do Evangelho. Se Deus quiser que a gente saia fora da igreja viva para passar, isso é um plano de Deus, não me preocupa agora. Só estou à disposição. Amém? Mas então isso é para nós. Segundo, o seminário Teologia da Vida, então. Escola da Vida. Os caminhos de Deus, o propósito de Deus, de uma forma bem clara, simples e profunda, manifestando ao coração e transformando vida. Quer dizer, manifestando essa mensagem ao coração da pessoa, não é ao ouvido. E aí, transformando vidas. E atinja o interior do coração de toda a liderança e igreja. Então, agora, o princípio é que essa parte é para atingir vocês, lideranças, e toda a igreja. Para ir passando. Amém? Que flua em nossas vidas e através de nossas vidas, através de nossa vida, a vontade e o poder de Deus. Que nós sejamos instrumento para transmitir a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus a cada pessoa, que todos se convertam, cresçam, realizem sua missão e entrem na eternidade. Amém? E o poder de Deus, porque Deus é poder, nós precisamos também manifestar o poder, onde vai gerar, depois nós vamos ler isso mais na frente, milagres, sinais e maravilha. Deus não parou de operar. Durante todo o curso de implantação da visão de Deus, procure notar as situações das seguintes palavras: vida, viva e verdadeira. Elas vão aparecer muitas vezes, de uma forma ou de outra. Vida, viver, viva, para Deus não é uma árvore morta, e verdadeiro, quer dizer, autêntico. Então, aqui embaixo, visão. Visão, perceber. O que é uma visão de Deus? É uma percepção do que Deus quer, que ilumina, que clareia através da palavra, através da ação do Espírito Santo. Estão me entendendo? O que é uma visão? É uma percepção. Eu percebo, eu recebo de Deus. Estão me entendendo? E eu entendo. É uma visão. Entendimento é compreender. Eu recebo e eu tenho entendimento disso. Quer dizer, eu compreendo isso. Então, vivência, aqui volta de novo as duas. Vivência é viver, ação é realizar. Então, quando falamos de vivência, vivência é viver. E a ação da vivência é realizar. Terceiro, o plano e o propósito de Deus. Estou passando algumas coisas aqui agora que falam da minha própria vida. Deus me chamou para formar a igreja viva e está me dando a visão e a graça para entender e passar a igreja não sob religião, mas sob seu plano e propósito. Plano, nós já passamos, salvar o mundo por intermédio de Jesus Cristo. E a nossa parte é da pregação do Evangelho. Propósito, através de sua igreja. Amém? Que vai anunciar na união de todo o corpo e na função de cada membro. Como isso vai acontecer? A união do corpo primeiro, uma igreja unida. E por que a igreja está crescendo? Porque ela está unida. Estamos entendendo? Deus está crescendo porque Deus só trabalha na união.
Então, na união de todo o corpo e na função, na união de todo o corpo e na função de cada membro em particular, cada um de nós temos a nossa missão para realizar. Nós não estamos na igreja para ficar sentado. Amém, amados? Sentado é para ouvir, mas não é sentado no sentido de só vir e sentar. Deus está colocando o seu propósito no meu coração e eu estou passando para a igreja. Faz tempo que estou passando aqui, nos domingos, em reuniões, através de mensagens, através do Café com Jesus. Estão me entendendo, amados? Temos também as que eu faço para os grupos Vida. Tudo forma que nós estamos passando aos poucos, para que a igreja vá pegando. Não dei, agora ouçam alguns das questões. Não deixe o diabo colocar outro propósito no coração de vocês, que não seja o propósito do Evangelho, que estão aprendendo. Amém, amados? Não deixe o diabo colocar outro propósito que não seja de união. Porque é a única forma do diabo atrapalhar e tentar destruir o plano de Deus dentro da igreja, se chama desunião. Eu já falei isso, mas preciso falar cada vez que Deus coloca de novo. Temos que lembrar e relembrar. Ele coloca desunião e ativa na mente e no coração de quem permite. Ele coloca o diabo, eu vou gerar uma desunião. É a única forma de eu combater, porque o diabo não tem poder de combater a igreja. O diabo não tem poder de tocar na tua vida. Ele nunca vai pisar em cima de você. Pelo contrário, nós vamos um dia pisar em cima dele. Ou se já estamos pisando. Ainda não tive tem um texto que a gente não entende ainda muito bem, não consegui entender muito bem como ele se forma isso. Mas, enfim, nós somos vencedores. Mas ele, então, ele procura lançar questões. Eu vou tentar trazer uma divisão nessa igreja. Uma confusão. Vou separar uns para um lado e para o outro para quebrar a união. Porque ele sabe que quebrando a união, Deus não trabalha. Estão me entendendo, amados? Então ele vai sempre tentar. Então ele coloca desunião e ativa na mente e no coração de quem permite. Então não podemos permitir nunca. Por outro lado, que é o lado humano, por outro lado, que é humano ou maligno. Cuidado. Então, nós precisamos ter cuidado destas coisas. Não permita, vamos continuar no plano e propósito de Deus, unidos e em paz no Senhor. Sabemos que aqui ou ali, sempre o diabo consegue achar alguém para enganá-lo e assim ativar seu plano destruidor. Mas que não seja eu, que não seja você que está aqui, que não seja esta igreja. Amém? Por isso, vigiemos unidos e não demos lugar ao diabo, como está escrito. Ele mostra coisas boas, mas da forma errada. Por isso ele consegue enganar, se possível, até os escolhidos. Os dois textos, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Marcos 13, 22 e 23, pois surgirão, disse Jesus, falsos cristos, falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estáis vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Faz 2000 anos que Deus está nos avisando, para nós não cair hoje. Amém, amados? Nestas questões. Então, o diabo ensina coisas boas ou quer dar coisas boas para o motivo errado. Amém, amado? Por isso que ele consegue enganar tantas pessoas. Então, temos que cuidar muito do que ouvimos, do que pensamos,
do que vemos e do que sentimos. Amém? Muito. 4. Ação da escola da vida, ou o nosso seminário. Precisamos trabalhar naquilo em que nós, como igreja viva, mais necessitamos. Então, precisamos saber disso, buscar para trabalhar. Primeiro, as coisas mais necessárias para cumprir o propósito de Deus. Primeiro, que nós temos que trabalhar as coisas mais necessárias para cumprir o propósito de Deus. Depois, as coisas básicas para todo o desenvolvimento espiritual, de crescimento, expansão, segundo determinação divina. Depois vem, então, trabalhar no crescimento, em expansão, mas primeiro é o propósito de Deus. Como é que nós vamos trabalhar naquilo que não entendemos, que não recebemos, sem direção? É a igreja cumprindo seu papel como igreja e não como qualquer outro objetivo. Cumprir o papel dela. O que é mais urgente é fazer da igreja que ela seja igreja.